Olá mais uma vez, meus queridos internautas. Muito obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui reunidos, falando sobre aquilo que realmente é importante na minha vida e acredito que na vida de muita gente, que é falar sobre o orixá. E mais uma vez, com a licença dos orixás, nós vamos falar hoje sobre o orixá Nanã. Na festa de Nanã, a velha deusa das águas quer nos usar seu ibiri enfeitado com fitas e búzios, um ponto pra sentar, mandou cantar. Bom, orixá Nanã, que é um orixá como todos os outros, eu sempre digo isso, mas o orixá Nanã é um orixá realmente muito importante. Nanã é um orixá que representa, ao contrário do que as pessoas pensam, Nanã é um orixá que representa a vida. A vida no sentido da morte. Pode parecer um tanto quanto confuso, mas é exatamente isso. E quando a gente fala da vida, a gente fala do ressurgimento, daquilo que recomeça. E o reinício para nós é sempre muito importante, assim como uma semente que é plantada na terra. Para que ela germine, ela tem que morrer. Esse é um dos elementos principais de Nanã. É esse ciclo do reinício da vida. É aquilo que representa realmente a vida sempre encontrando uma maneira. Então, mesmo quando tudo parece perdido e a morte toma conta da semente, com certeza ela vai germinar e vai nascer e dar uma nova planta para dar novos frutos. Isso é a representatividade da nossa mãe Nanã. Nanã é um orixá que os antigos sempre contaram de uma maneira muito carinhosa. Fala-se sobre Nanã, sobre um orixá Abá, um orixá antigo, onde a gente fala sobre muitas coisas e algumas pessoas têm um hábito carinhoso de chamar Nanã de a vovó dos orixás. Na verdade, Nanã não é a avó dos orixás, como algumas pessoas terminam levando muito ao pé da letra. E essa frase que deveria ser só um carinho terminou sendo levado muito ao pé da letra. Nanã é um orixá que ela é filha de Iemanjá, assim como algumas outras das Iabás são filhas de Iemanjá. Não todas, mas algumas são. Então, Nanã é um orixá, e conta um Itã antigo, que Nanã é um orixá que vivia junto com Iemanjá, junto com seus irmãos, junto com Oxalá, no palácio aonde vivia Oxalá e Iemanjá, em matrimônio, em harmonia com seus filhos. Existiu uma determinada situação, como eu já disse anteriormente em outros vídeos, o orixá explica tudo aquilo que acontece na nossa vida. O orixá explica tudo aquilo que acontece na vida do ser humano. Então, quando a gente procura de fato uma explicação para determinadas situações, o orixá sempre explica. Só algumas pessoas que não têm o conhecimento exato para identificar determinados problemas. Mas tudo aquilo que acontece já passou pela situação dos orixás para chegar até os dias de hoje. Então, Nanã ela se envolveu por uma paixão platônica profunda pelo próprio pai. Então, quando Nanã se apaixonou por Oxalá, existia esse local onde eles viviam em harmonia, mas era um local dos deuses. Era um local miticamente representado, parecido com o Monte Olimpo, vamos dizer assim. Não é a mesma coisa, mas é similar, é a morada dos deuses. Então, é onde todos os deuses realmente conviviam em absoluta harmonia. E Nanã, apaixonada pelo seu pai, e Iemanjá, que era sua mãe, esposa de Oxalá, profundamente ciumenta, e quem conhece uma filha de Iemanjá sabe do que eu estou falando. Então, quando Iemanjá começou a se incomodar com seus poderes, deusa absoluta, mãe dos deuses de sua morada, ela começou a se incomodar com esse ciúme excessivo que acontecia dela para com seu marido. Ela procurou Urumilá,
a testemunha do destino. Quando Iemanjá procurou a testemunha do destino, Orumilá disse a ela, Orumilá Ifá, disse a Iemanjá que a divindade daquela que tinha um amor profundo por seu marido não lhe permitiria que, mesmo com seus poderes de deusa, ela descobrisse quem era, mas ela saberia da traição. Então Iemanjá, consultando Orumilá Ifá, chegou ao consenso de que haveria uma oferenda a ser feita aos ancestrais. E aí ela foi para fazer o ebó, e esse ebó das oferendas que foram feitas levaram Iemanjá a uma prevenção da tal situação. Mas Iemanjá, muito revoltada, começou a excomungar em cima do ebó, rogou uma praga muito grande. E ela rogou essa praga dizendo que se a traição acontecesse, apesar de qualquer coisa, que o fruto dessa traição, pois a traição lhe daria um fruto, para que ela soubesse que esse fruto seria marcado, para que ela tivesse a certeza absoluta da traição e conseguisse identificar. Com tudo isso acontecendo, Iemanjá fez aquilo que tinha que ser feito, e até os dias de hoje as coisas vão se refletindo com o passar dos anos, e até hoje a gente tem o costume de dizer, cuidado com a boca das filhas de Iemanjá, pois se a praga de Iemanjá pegou em Nanã, pega em qualquer um. E assim a gente vai levando tudo isso, e Iemanjá voltou aos seus afazeres naturalmente, mas Nanã continuou com aquela persistência daquela paixão que até então era platônica pelo pai. Mas um dia aconteceu uma situação aonde ela terminou envolvendo numa relação incestuosa e conseguiu seduzir o próprio pai, teve toda essa situação, e Nanã, sempre uma mulher bonita como todas as filhas de Iemanjá, uma negra encantadora, mas sempre introspectiva. E com essa situação da traição, ela terminou se arrependendo, essa coisa da introspectividade cresceu muito. Só que quando essa introspectividade começou a crescer, já crescia em seu ventre o fruto desse pecado. Além do pecado incestuoso, uma criança estava por vir. E o tempo passou, e ela terminou dando à luz a Obaluaê, que ela deixou na porta de Iemanjá, e foi embora. Desapareceu da existência do mundo. Então, com toda essa situação, Nanã foi embora, desapareceu, simplesmente desapareceu. Quando se deu um dado momento, Nanã, já muito desaparecida, Iemanjá criou o seu filho, que era o fruto da traição, que ficou na porta da casa dela. Então ela passou a criar Obaluaê como se fosse seu próprio filho. E devido à praga que ela rogou, Obaluaê realmente nasceu com as chagas das marcas da praga que Iemanjá rogou em Nanã. Ele nasceu marcado, com o corpo todo marcado. Não com feridas e perebas necessariamente, mas com marcas pelo corpo todo. Então, em função disso, ele terminou sendo criado, coberto com as palhas da costa. E aí termina encaixando essa história que eu estou dizendo agora, lembrando do vídeo que nós fizemos sobre Obaluaê, que eu falava da rusga de Obaluaê com Xangô. E eu disse que um vídeo termina assim, uma história termina se encaixando na outra. Hoje vão ser os vídeos que vão terminar se encaixando uns nos outros em função desses itãs antigos que a gente vai falando, porque um termina se encaixando no outro. Então, o que acontece da rusga que terminou ficando entre Obaluaê e Xangô? Xangô era o filho caçula de Iemanjá. E ele terminou sendo deixado de lado porque ele perdeu o seu lugar no colo da mãe como caçula para Obaluaê, que tinha sido deixado na porta da casa de Iemanjá por Nanã. E Obaluaê, criado como caçula, então, por Iemanjá, que passou a criar o neto como se fosse filho, em função até do remorso da praga que foi rogada. E Xangô, além de perder o colo da mãe como caçula, ele também perdeu a irmã mais querida, que era Nanã, a irmã com quem ele se dava melhor, a irmã que mais o bem tratava. Ele terminou perdendo a irmã e culpou Obaluaê por causa disso.
Então, com toda essa situação, isso vem a explicar, como eu disse lá atrás, que a rusga de Obaluayê e Xangô seria explicado com essa situação agora no vídeo falando sobre Nanã. Então o tempo passou, o Obaluayê cresceu e um dia ele foi ao mundo e pediu que ele queria conhecer a própria mãe, queria conhecer, ele sabia da história, mas a mãe dele tinha desaparecido da presença do mundo. E aí ele foi para sair atrás de encontrar a mãe dele. Ele recorreu aos deuses mais antigos e procurou as pistas que pôde encontrar e saiu peregrinando pelo mundo até encontrar sua mãe de fato. Quando Obaluayê encontrou a sua mãe, ela estava reclusa em um lugar conhecido como o Antigo Dahomey. Então Obaluayê encontrou sua mãe e aí ele passou a ele queria criar um culto dentro do Dahomey que fosse algo tão grandioso para sua mãe, em nome e louvor de sua mãe, assim como fora o culto de Oxalá em Ebadô. Então ele criou um culto onde as pessoas passaram a adorar Nanã dentro do culto Jeje, criado por Obaluayê. O culto, para se ter uma ideia, dentro do Jeje existem alguns cultos antigos que falam sobre Nanã, que o culto realmente se tornou tão grandioso que em alguns pontos algumas pessoas do Dahomey não tinham certeza da sexualidade sequer de Nanã. Eles não tinham certeza se ela seria uma divindade masculina ou feminina. Era simplesmente Deus. Era simplesmente a divindade. Então, era tão grandioso esse culto que as pessoas não se atreviam a perguntar sobre a sexualidade dessa divindade. Então, Obaluayê realmente cumpriu o culto, a promessa que ele teria feito de criar esse culto tão grandioso quanto seria o culto de Oxalá para Nanã lá no Dahomey. Aí o tempo continua passando, porque o tempo não espera por ninguém. E lá nas terras de Ebadô, todos os filhos de Iemanjá já eram adultos, todos cresceram. Oxóssi já era um homem onipotente, onipresente, já era o imperador do mundo. E aí ele saiu um dia que ele ia encontrar Obaluayê, que tinha desaparecido, ele ia encontrar Nanã, e ele queria saber se realmente eles tinham perdido, quebrado todo o estigma, se ele teria conseguido encontrar a mãe dele. E Oxóssi foi atrás disso. E Oxóssi um dia encontrou Obaluayê, encontrou Nanã, viu o culto que ele teria criado. E aí Oxóssi voltou para as terras de Ebadô com uma data marcada, onde ele tinha marcado uma junção, onde todos os orixás fariam um grande festejo para receber Nanã e Obaluayê e sua comitiva. Então Oxóssi veio, organizou uma grande festa, chamou todos os orixás, e quando ele chamou todos os orixás, ele fez um grande templo, onde ele fez várias mesas, e cada um dos orixás e dos seres humanos que iam chegando para a festa colocavam sobre a mesa um prato com uma comida que eles trouxeram, cada um com as suas comidas, as suas especiarias prediletas, e assim se criou o culto dos pratos de Mãe Nanã. Todos os orixás foram ao grande festejo que Oxóssi promoveu em louvor a Nanã. Todos eles vieram, menos Xangô. Xangô estava muito ressentido. Ele não vinha para ver a irmã porque ele tinha um ressentimento com Obaluayê. E por esse ressentimento com Obaluayê, ele ficou realmente profundamente tentado para ver a irmã, mas ele não queria. E ele não foi para a festa. Então, quando os orixás se reuniram e Nanã veio, Obaluayê veio e sua comitiva e muitos voduns que acompanharam eles vieram para essa grande festa, e aí a festa
Aconteceu naturalmente, todos comemoraram, festejaram. Em um dado momento, a festa foi chegando ao seu fim. E aí Nanã foi juntando sua comitiva e Obaluaê, todos se arrumando para poder ir embora. E aquilo foi dando um desespero em Xangô lá na casa dele. E aí Xangô se levantou e falou: não, eu tenho que passar por cima disso e eu tenho que ir lá porque eu vou ver minha irmã. E aí Xangô sai correndo para chegar na festa. Quando Xangô pisa na festa, Nanã tinha acabado de ir embora. E aí Xangô desaba-se a chorar. E essa tradição do culto e do Itã acontece de uma maneira tão plena e tão maravilhosa que quando termina a festa de Nanã, a descrição do Itã acontece de uma maneira tão lúdica e maravilhosa no dia da festa, que quando a festa de Nanã está acabando, que Obaluaê entra e aí Nanã está indo embora, a última cantiga que se canta para Nanã é uma cantiga em ritmo de aô, que canta Eikuló, Enanfu, Ikuló, Enanfu. E aí quando Nanã entra, que ela vai embora, todos os filhos de Xangô viram em Xangô no mesmo instante. Nanã sai do salão, todo mundo que é de Xangô manifesta. E aí ninguém canta mais para Xangô, só toca um alujá. E nesse alujá Xangô dança e chora, e a lágrima corre no rosto do orixá. É algo simplesmente divino de se ver, é algo simplesmente maravilhoso. É o encanto da gente reviver o mito, da gente reviver a história de tanta riqueza de detalhes e tanta coisa bonita. E a gente revive realmente no dia da festa dos pratos de Nanã, a gente revive toda essa situação do Itã e é algo simplesmente maravilhoso. Então, e aí falando sobre o sincretismo, né, a nossa mãe Nanã é sincretizada com uma santa da Igreja Católica chamada Nossa Senhora Santana. Nossa Senhora Santana tem uma peculiaridade bastante interessante, que é uma santa que se firmou o culto dela assim, em muitas igrejas na Bahia. Mas daí do culto de Santana, desce para o Recôncavo Baiano, onde tem o culto também sincretizado com Nanã, que é a Nossa Senhora da Boa Morte, onde se criou um grande culto feminino das mulheres também no Recôncavo Baiano, aí, com a Nossa Senhora da Boa Morte. Aí tem um grande culto, esse culto da Boa Morte é coisa de mulheres, de negras antigas, negras nagô, negras darromenianas, negras funk, que se juntaram num grande ajô e criou aí a Sociedade da Boa Morte, que fica lá na cidade de Cachoeira também, no Recôncavo Baiano. Uma coisa bem bonita, essa coisa do sincretismo, que as mulheres se uniram para entrar dentro de uma igreja e criaram uma condição onde elas continuam esse culto do orixá ligado com a igreja. Isso ao meu ver, um sincretismo bastante positivo, aí que terminou mantendo algumas tradições do candomblé com essa coisa da ligação com a Igreja Católica. Então, gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu queria mais uma vez agradecer aí as pessoas que têm acompanhado a gente. Quero realmente fazer um agradecimento especial ao nosso amiguinho que está sempre aqui por trás das câmeras, que é o Mikael, está ajudando a gente pra caramba, sempre aí conduzindo o negócio das câmeras, e deixar aqui o agradecimento de verdade, que Nanã te dê vida longa, com saúde, prosperidade na sua vida. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, que está ajudando de verdade, aí pedindo para vocês continuarem ajudando a gente, se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário aí embaixo, e qualquer novidade, qualquer outra coisa que precisar, nós estamos aqui à disposição. Podem entrar em contato conosco, os nossos contatos e as redes sociais estão aí à disposição. E muito obrigado de verdade.
é de maçó com amorodeu, é de mocheu, é de moçó com amorodé, é de mocheu.